E o técnico do Clube do Remo, Guto Ferreira, ganha reforços vindos do DM para a próxima partida. Enquanto isso, novo calendário da CBF para o próximo ano e o Clube do Remo no vermelho? Que história é essa? Vamos falar das últimas notícias do Leão aqui no RemoCast? Chega mais! Fala galera, e antes da gente começar esse bate-papo sobre Clube do Remo, aqueles 3 pedidos: se inscreve no canal do RemoCast, curte esse conteúdo e para fechar a parceria, compartilha para trazer cada vez mais remistas para cá, para essa mesa de debates. Comigo, Rodrigo Amadeu. Salve, salve, meu amigo, tudo certo? Salve, salve, Betão. Salve, salve, a galera do RemoCast. Vamos aí para mais notícias do Leão, né? Vamos falar sobre Clube do Remo, porque os preparativos seguem a todo vapor para o próximo jogo do Leão, compromisso fora de casa, lá em Ponta Grossa, no Paraná, contra o Operário. O campeonato, Rodrigo, afunilou. O Clube do Remo perdeu tempo, perdeu pontos, perdeu oportunidades, mas agora a esperança volta para os lados do Baenão e o técnico Guto Ferreira ganha reforços vindos do DM, cara. É verdade, Betinho. Agora, essa vitória aí contra a equipe do CRB foi muito importante para que a confiança, principalmente dos jogadores, pudesse retornar, né? A gente percebeu um elenco muito sem confiança, os resultados acabavam não vindo, principalmente dentro de casa. E agora, mais do que nunca, o Guto Ferreira vai tentar colocar aí outros jogadores que estão retornando, jogadores importantes, né, que você vai falar aí mais na frente, que podem colocar ele aí nesse esquema tático de jogo, desse novo formato do Clube do Remo, os jogadores aí retornando, jogadores que eram titulares com o treinador anterior, mas também você tem os reservas. Todo treinador que chega, você também dá aquele gás aí para os reservas mostrarem o seu trabalho. Foi feito isso no jogo anterior. Você viu alguns jogadores aparecendo, indo bem no jogo. Uma boa dor de cabeça aí para o Guto Ferreira, para o restante dessa competição, que vai afunilando e vai ficando mais difícil. E a concorrência nas laterais aumentou, porque retorna Nathan Santos, que já voltou aos treinamentos, assim como retorna o lateral esquerdo Sávio. As laterais que foram elogiadas na última partida, com o retorno do Marcelinho, e na lateral esquerda a reestreia, vamos dizer assim, depois de um ano, surpreendente reestreia do Jorge na lateral esquerda, com o retorno dos titulares, vamos dizer assim, contestados bastante pela torcida. Acho que vão ter que correr muito para voltar a essa condição de titular, uma vez que tem comandante novo. E tu, o que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer saber muito a tua opinião. Guto Ferreira tem que mexer nessa equipe ou tem que se manter ali mais ou menos na mesma linha do que foi na partida passada, até porque a transição funcionou bem, né, Rodrigo? Por falar em transição, quem está ali à espera de ser liberado pelo NASP é o artilheiro do campeonato, nosso atacante, Pedro Rocha. O que o Dr. Jean Clay falou na terça-feira, na quarta-feira, perdão, foi que na quinta vai ter ali uma série de testes antes da viagem do Clube do Remo lá para o Paraná, para ver se o Pedro Rocha vai ter condições nesse jogo. O mais provável é que volte somente na outra partida em Belém contra outro paranaense, né? Só que dessa vez o Atlético. Além disso, a situação do Regis é mais grave, viu? O Regis vai ficar aí pelo menos um mês afastado, fora dos gramados. Meu amigo Rodrigo, bom, se o Pedro Rocha voltar, vai ter que mexer nesse time, né? Quem que sairia aí para a entrada do nosso artilheiro? Não tem como barrar o artilheiro da competição. Em relação a outros que eram titulares na época do comodista Antônio Oliveira, vai ter que correr muito para poder manter essa condição. Com certeza. Acho que pela formação
anterior do Remo, eu acho que a saída do Eduardo seria mais prudente o Pedro Rocha entrar ali no lugar dele. Seria mais prudente, não, seria o certo a se fazer. O artilheiro do time, vem numa grande fase, o Pedro Rocha, ele seria o titular, sem sombra de dúvida. Retomar essa sua condição aí por conta da lesão que ele teve. Mas ainda vai ser reavaliado. Você tem também o Cantígio é um jogador também muito importante, um jogador que entrou no esquema tático do treinador anterior. É um jogador que Tava no desafoga o meio banco, campo, né? tem um bom No fato. jogo Estava no banco, passado. mas eu acho que ele foi no banco mais por questões assim, psicológicas de estar lá. Eu acho que ele não tinha condições de jogo, não. Não sei se realmente tinha, mas ele foi lá, eu acho que sabendo que não ia entrar, não sei mais ou menos. Eu acho que agora ele está numa condição melhor nesse jogo agora contra a equipe do Operário. Em relação às laterais, meu amigo, eu acho que futebol é momento. Eu acho que o momento do Jorge e o momento do Marcelinho pedem preferência em detrimento do Sábio e do Natan Santos. Nós tomamos 2 gols na costa do Natan Silva, né? Tanto Natan Silva, Natan Santos, Natan Pescador. Eu acho que o Natan Silva, né? Que é o lateral direito. E tem o Camargo também. Enfim, eu acho que o Marcelinho entrou bem nesse último jogo, pede preferência. Creio que ele vai continuar com os 2 laterais aí para o prosseguimento da competição. Talvez pelo menos para esse jogo. Em relação ao Pedro Rocha, como eu falei anteriormente, titular absoluto, estando bem, com certeza vai começar jogando. O Natan Santos, Rodrigo, que era o jogador do clube do Remo, porque a gente tem o Natan Santos, Natan Camargo, Natan Natan Silva. Pescador. Rapaz, é muito. Ainda tem o Pedro Rocha, Pedro Caixa. Este é um ano meio atípico, né, de nomes para o Clube do Remo, muitos jogadores. Mas o fato, achei interessante tu colocares isso da saída. Inclusive, esqueci de mencionar, né, o próprio Eduardo, que se contundiu na partida passada, também vai ficar fora aí. Acabou de chegar, já vai ficar fora pelo menos um mês. Tá? Mas é interessante isso que tu mencionaste, de pensar em tirar o centroavante e colocar o Pedro Rocha, até porque pensando num jogo de transição, um jogador com mobilidade ele vai ser muito mais útil do que um jogador que fica ali, de certa forma, fazendo aquela posição de pivô, um pouco menos de correria, até porque se tu jogas ali o Nico pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha com o lateral, pode sair jogo por ali, e o Pedro Rocha complementando, centralizado. Acho que tem jogo, viu, Rodrigo? A gente tem muitas boas memórias jogando lá no Paraná, jogando lá contra o time do Operário. Vamos ver se essa equipe, as probabilidades, eu estava olhando hoje, né, o Clube do Remo ele tem que ter um aproveitamento ali mais de 80% dos pontos, né, para conseguir ter uma chance de acesso. Então, assim, cada jogo agora vai ser uma final, não tem jeito. Série B, essas próximas rodadas, vai ser sempre uma final. Mudando um pouco de assunto, meu amigo, CBF liberou aí o novo calendário para os próximos anos. Dei uma olhada, tá? Mas acho que o que saltou mais os olhos foi a questão da Copa Verde. Né? A Copa Verde ser dividida ali de Copa Norte, Copa Centro-Oeste. Bom, o que eu espero, para te falar a verdade, eu queria saber a tua opinião, tá? Mas é que esse tipo de competição seja de fato mais valorizada. Parece que aumentou ali a premiação. Não consigo confirmar aqui os valores. E vai ter ainda a questão de entrar na Copa do Brasil e tudo mais, mas a gente vai continuar vendo Remo e São Raimundo, né, continuar vendo ali contra outros times, até tentar ver se chega num repá. Né? É isso que vai ser a competição, e depois acho que vão se enfrentar contra da Copa Centro-Oeste. Né? Como é que tu enxerga isso aí, cara? Pois é, Gilberto, novo formato de competição, a CBF procurando valorizar aí as competições regionais. Ela diminuiu um pouco as datas dos estaduais, né, de 16 para 11 datas, o estadual bem mais enxuto, e aí a Série A começando em janeiro já, né? De repente aí o Remo pode começar a jogar já em janeiro, já pensou? Aí junto com o Campeonato Paraense, já, se conseguir o acesso. Então essas mudanças são significativas a Copa Verde. Eu não me recordo muito bem se na Copa Verde o campeão da Copa Norte, né, vai disputar a final da Copa Verde com o campeão da Copa Contra o do Centro-Oeste, se já o campeão da Copa Centro-Oeste. Norte o campeão da Copa Norte ele já tem vaga na Copa do Brasil? Eu não me recordo disso. Já tem a vaga na terceira É, fase? Ou numa é o outra? campeão da competição, da Copa Só Verde. da Então ainda tem competição essa como um todo, segunda né? etapa aí. E agora fica a dúvida se realmente agora nós podemos ter uma final de Copa Norte ou um clássico, né? Remy e Paysandu, porque nós, no chaveamento,
acabávamos pegando os times lá de Goiás, os times do Mato Grosso, né, porque a gente se enfrentava com o nosso adversário nas semifinais. Pode abrir margem para que de repente tenha um repar na final da Copa Norte, né, já valendo um título regional, né? Isso é interessante. Eu não sei como é que vai ser esse formato, se vão colocar Remy e Paysandu nos extremos, por serem os clubes mais tradicionais da região, e colocarem por uma possível final. Isso aí a gente tem que atentar bem quando vier o calendário. São mudanças significativas no futebol brasileiro, as mudanças adequadas aí para questões de calendário, as competições, os jogos ficarem um pouco mais espaçados, até porque os atletas sentiu muito essa questão aí de desgaste, né, de viagens, enfim, de jogos em cima do outro. Vamos ver agora com esse formato aí se dá um descanso maior para os atletas jogarem entre um jogo e outro, entre uma competição e outra. Mas com bons olhos, a gente vê, vamos ver se a CBF vai tentar valorizar essas competições aí que realmente ao longo desses anos viram muito desgastadas aí pelo seu formato e pela baixa procura, baixa adesão do torcedor. Lembrando que 2026, ano que vem, é ano de Copa e a FIFA já mandou parar um pouco antes. O calendário vai parar ali aproximadamente. Ah, é bem lembrado, bem a Copa do Mundo, É, né? é um ano Verdade. atípico, só de 4 Um em ano 4 atípico, anos. né? Exatamente. E o Clube do Remo, Rodrigo, que também nos últimos dias teve aí um anúncio, saiu em vários portais de notícia, o balancete financeiro do ano de 2024, que apontou Leão com dívida, 13 milhões, né, entre entradas e saídas. Esse foi o saldo. A galera estava até brincando, né? Foi quanto custou o acesso. Muita gente se assusta, mas se a gente for pegar em termos de parâmetros, né, praticamente boa parte dos clubes trabalha dessa forma, gerenciando dívidas, tentando gerenciar de forma sustentável até que, enfim, consiga virar um clube investidor. É verdade, Gilberto. Os grandes clubes do futebol brasileiro, na verdade, têm essa dificuldade. Isso aí não é mérito, digamos, entre aspas, só nosso, né? E se formos parar para pensar, o torcedor pode muito bem relembrar essa história. Em anos anteriores, nós tínhamos cotas aí de competições nacionais, Copa do Brasil, até mesmo a Copa do Banco Pará, bloqueadas pela Justiça para pagamento de dívidas. Hoje o Remo não tem mais isso. Ano passado, eu acho que essas cotas já começaram a entrar no clube, mas nós pagamos muitas dívidas de gestões passadas, de gestões anteriores. Por exemplo, eu não entendo muito de contabilidade, mas conversando aí com algumas pessoas e procurando até mais informações na internet, o tal do passível circulante, que é aquela dívida que o presidente que assume, ele já assume aquela dívida ali, ele já sabe que ele vai ter que pagar. Que são questões de dívidas trabalhistas, os acordos, a questão dos fornecedores, no Clube do Remo, que deve ter vários prestadores de serviço. Você tem a questão dos próprios funcionários que trabalham no clube, trabalham no Baianão, trabalham na sede. Então, isso que essa dívida que já tem, digamos assim, já entra devendo, né? Já entra tendo que pagar. E o Clube do Remo, o carro-chefe do Clube do Remo é o futebol, meu amigo. Não tem jeito. Se o Remo vai bem nos gramados, ele consegue equacionar essas dívidas aí. Ano passado nós perdemos a primeira fase da Copa do Brasil para o time lá de Rondônia, uma receita que a gente perdeu, podendo chegar até na terceira fase. Copa Verde nós perdemos aí para o nosso adversário, se chegasse numa final, poderia de alguma forma ter uma renda a mais. Ou seja, tudo que entra do Clube do Remo em relação à receita é proporcional ao desempenho do futebol. Esse ano deve ser muito melhor, porque nós subimos para a Série B, nós temos 19 jogos em casa, nós temos mais receitas aí de televisão, enfim, E de isso aí é patrocínios, normal, né? e de patrocínios, isso é normal no futebol. Não sei porque, com louvor e assim, elogiar a diretoria por esse posicionamento de transparecer ao torcedor o que o clube opera. E muita gente às vezes se pergunta, por que não faz esse ou aquele investimento? Tá aí. Por que não faz? Porque o clube tem dívidas, tem responsabilidades a se cumprir e às vezes não dá para fazer as coisas muita coisa ao mesmo tempo. Não pode ser irresponsável, sem endividar mais ainda o clube, né? Então, assim, eu vejo. Eu acho que eu nunca vi o Remo terminar no azul. Acho que nunca terminou. Acho que o torcedor pode ter essa ciência. Se terminou devendo 13 milhões, eu acho que anteriormente era até mais. Então, eu creio que essa equação aí, todo ano, ela nunca fecha no azul. Nós temos que, na verdade, contornar isso para tornar as dívidas controláveis. Eu acho que é isso que a gente precisa ter em mente, o torcedor precisa ter em mente, o gestor que vai assumir as próximas gestões do Clube do Remo.
E tu, o que que tu achaste desse conteúdo? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião. Te inscreve no canal, se ainda não é inscrito, não é inscrita, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Ah, esqueci também, ferramenta do Hype. Tu não vai esquecer. Hype, like, ajuda o Remocast a ser espalhado pela plataforma e trazer cada vez mais remistas para fazerem parte deste debate. Saudações azulinas e até a próxima. Saudações.